É um prazer muito grande estar aqui nesta bela cidade de São Paulo. Eu nunca pensei, quando aqui estive, que Deus haveria de me guiar para voltar a esta cidade e poder falar-vos novamente. E ao ouvir a notícia de como pessoas vieram de tão longe para assistir a esse seminário, eu quero dizer que fico muito satisfeito de ver o sacrifício que fizeram para vir aqui. Davi disse que ele não desejava oferecer ao Senhor aquilo que não lhe custasse nada. E eu espero que, ao passo que eu estiver compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, isso possa servir para encorajá-los e fortalecê-los no Senhor. Não vim aqui com todas as respostas, mas vim para compartilhar aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida. Há 8 anos passados, o meu lar, o meu casamento não era feliz. Estou casado há 15 anos. Desta vez eu tive a alegria de poder vir juntamente com minha família. A minha senhora Carol vai dar o nome dos filhos agora e eu vou repetir cada um. Sharon is 12. Sharon com 12 anos de idade. Cheryl is 6. Cheryl com 6 anos. David 5. David com 5 anos. And Karen 2. E Karen com 2 anos. E amanhã à noite eles estarão aqui. Este seminário se iniciou há um bom número de anos quando eu trabalhava com a mocidade. Como jovem crente na minha adolescência, eu não podia encontrar a resposta para os meus problemas. Os meus pais e os meus pastores me diziam o que eu devia fazer como crente, mas não me diziam e não me orientavam como eu devia fazer isso. Mas se as Escrituras não podiam me ensinar como eu podia viver uma vida cristã bem-sucedida, então eu não tinha interesse em continuar vivendo a vida cristã. Eles me disseram o que eu devia fazer, mas não disseram como eu devia fazer. Um dos grandes problemas que eu tinha como jovem era o que eu devia fazer com os meus pensamentos, a minha vida mental. Cada vez que eu fazia pergunta a alguém, eles me diziam, leia a Bíblia e ore. Mas eu descobri que quando eu era tentado, eu simplesmente não tinha interesse em ler a Bíblia e orar. Eu estava interessado em saber como viver uma vida bem-sucedida. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses 4, vocês sabem como foi que nós os ensinamos como viver. Ele disse também, nós vos ensinamos da maneira como um pai ensina aos seus filhos, pessoalmente, tratando com cada um. E quando eu comecei o meu trabalho no ministério cristão, eu resolvi que ia fazer esse trabalho individualmente com os jovens. E eu então fazia a eles 2 perguntas. E a primeira pergunta era esta, você está interessado em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? E cada um deles respondeu afirmativamente. Então eu perguntava, o que é que você acha que está impedindo de conhecer a vontade de Deus para a sua vida? E a outra pergunta que eu fazia era a seguinte, se você pudesse ter um encontro com Deus, uma audiência com Deus, e pudesse então pedir quaisquer 3 coisas, que 3 coisas você pediria a Deus? E as respostas que eles deram podem todas ser resumidas dentro de 6 aspectos. Questões relacionadas com o seu relacionamento com Deus. Muitos dos jovens tinham dúvidas quanto ao fato de eles conhecerem a Deus pessoalmente. E o segundo tipo de perguntas estava relacionado com eles mesmos, a sua pessoa. E então eu perguntava aos jovens se eles pudessem olhar no espelho e ver alguma coisa que eles gostariam de mudar em sua vida, o que é que eles gostariam de ver mudado. Muitos queriam mudar coisas na sua vida. Muitos achavam que eram muito baixos, mas muitos dos discípulos de Jesus também se julgavam baixos. Jesus disse em Mateus 6:27, qual de vós, com toda a sua preocupação, pode aumentar 1 cúbito a sua estatura? Portanto, se houver em nossa vida coisas que precisam ser mudadas, mas nós não podemos mudar, é muito fácil nós criarmos um espírito de amargor contra Deus por nos ter criado da maneira que criou. E o terceiro campo de problemas é o que se relaciona com as suas famílias. E eu então perguntava se os seus pais tinham feito alguma coisa errada para com eles e nunca acertaram. E eles procuravam resolver o seu problema afastando-se dos seus pais. E o outro campo é o que está relacionado com o namoro e a sua vida mental.
e o que fazer com os meus impulsos sexuais. E o outro aspecto se relacionava com problemas para com seus amigos. Havia pessoas com quem eles tinham muita dificuldade em conviver. E o sexto aspecto é o que se relaciona com a vontade de Deus. Como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E isso me levou então a buscar a palavra de Deus e procurar na palavra de Deus a resposta em relação a estes seis diferentes aspectos.